Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga. Acelera o mundo. Este é o canal Esporte Total. Momentos emocionantes trazendo mais uma live pra você. Eu sei que você gosta de live, gosta de participar, né? Então vem comigo. Vou esperar a sua participação aí no chat. Vamos lá falar um pouco do MotoGP, né? Afinal, encerrou-se os testes de Sepang. Já dá pra ter alguma ideia sobre o que está acontecendo. Se der tempo, eu falo também um pouco do Mundial Superbike. O Mundial Superbike também vai começar a temporada e também está muito emocionante. Lembrando que nosso canal transmite as corridas tanto do Superbike quanto da MotoGP ao vivo. Eu não vejo a hora, hein? Não vejo a hora de começar. Bom, no shakedown, né, da MotoGP, essa figura que você está vendo aí na tela foi o primeiro colocado, né? Isso no aquecimento pro teste, até virem depois o pessoal da MotoGP, né? Exceto Yamaha e Honda, que já estavam presentes devido à questão das concessões. Deixa eu colocar aí na tela os tempos, para ter uma base já, né? Para ter uma base, a questão dos tempos que foram feitos no final do shakedown, dos testes em 3 dias, né? O Pedro Acosta foi o homem mais rápido a ser batido. Olho nele, hein? Até vou anotar que o tempo 1:58, 189, né? Isso no shakedown. Vamos comparar depois com os tempos da MotoGP e dele mesmo também, né? Então bora lá, começar aqui falando. Vamos pôr um videozinho do Pedro Acosta. Sempre é bom ver as motos em ação, né? Sempre bom ver os roncos das motos em ação, né? Pedro Acosta foi o fera no shakedown, repetindo, o shakedown é aquele treino, aquele teste antes da MotoGP ingressar, os feras ingressarem junto com os pilotos de teste e com as equipes que têm direito à concessão, né? E o Acosta então terminou o teste shakedown de Sepang como o mais rápido, né? O espanhol estabeleceu um excelente tempo, 1:58, 189 no último dia, para liderar então o Pol Espargaró da Red Bull Factory Racing por 0.066, olha só, com o novo recruta da Castrol Honda LCR, John Zarco, a completar os 3 primeiros. O Acosta, inclusive, é o substituto do Pol Espargaró, né? Apesar de algumas pequenas quedas no último dia, uma no seco na curva 11 e outra no molhado na curva 15, o Acosta da Red Bull GasGas Tech 13 KTM irão então para o teste, foram para o teste oficial de Sepang, entusiasmados com a forma como o shakedown foi, né? O tempo do 31 o teria colocado em 5º lugar na classificação do teste de Sepang do ano passado, e ainda faltam mais 3 dias, né? Os 3 dias que eu conto já para você agora na sequência. É incrível como cada ano eles conseguem baixar os tempos, né? Impressionante. No último dia, a Costa rodou com o chassi de carbono da KTM em ambas as suas motos GasGas, né? Indicando que esta é a direção que seguirão para a temporada. Será interessante ver quais novas peças a Costa vai testar, então, lá na Malásia, com a companhia do companheiro de equipe, o Augusto Fernandes, e dos 2 pilotos da Red Bull Factory Racing, o Brad Binder e o Jack Miller. E por falar na equipe laranja, o Pol Espargaró da Red Bull KTM Factory Racing disse num vídeo que a equipe publicou nas redes sociais que se sente muito bem na moto depois de um inverno de treinos e ver o test rider entrar em 24 em uma condição física muito melhor. Espargaró também comenta o quão bem a Costa está se adaptando à moto, já que a fábrica austríaca parece estar numa boa posição antes do teste de Sepang. Podemos ver que as fábricas intensificaram, né, o jogo da aerodinâmica em 2024. Vimos o paralama dianteiro da KTM, a asa traseira do Batmóvel da Aprilia, a asa traseira do Stegossauro atualizada da Honda e o efeito solo lateral adicional da Ducati. Tudo com os respectivos pilotos de teste executando todas essas adições no último dia. Por enquanto a aerodinâmica é o item mais forte, né, das motos nesse momento, pelo menos até a atualização que vai ter nos próximos anos, né? Lourenço Salvadori da Aprilia Racing estava ocupado preparando alguns RSGPs com especificações do ano passado, enquanto a Trackhouse Racing se preparava para sua estreia oficial na MotoGP, com Raul Fernandes e o Miguel Oliveira prontos, né, para vestir suas novas cores na pista pela primeira vez. E a Honda e a Yamaha, bom, no dia 3, Takaki Nakagami da Idemitsu Honda LCR foi flagrado testando um braço oscilante diferente, enquanto o piloto de testes da Yamaha, Carl Crutchlow, se aventurou com um escapamento novo
e mais longo em uma carroceria aerodinâmica atualizada. Além disso, Joan Mir, da Repsol Honda Team, confirmou que a moto do ano passado da Honda não estará em Sepang. A Honda está focada no pacote que tinha no teste de Valência e num novo protótipo que tem, né? Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP, terminou o shakedown em P4, com Joan Mir, da Repsol Honda, o segundo piloto HRC mais rápido em P6. Eu estou falando, né, o Zará, daqui a pouco eu falo também do dia 1, 2 e 3 da MotoGP completa, né? Falando aqui do shakedown. Então, o Joan Mir, P6, logo atrás do piloto de testes da Red Bull KTM Factory Racing, Dani Pedrosa. O progresso das duas fábricas japonesas será monitorizado de perto no teste de Sepang. Estamos então curiosos e quando as informações saírem, você vai ficando sabendo sempre aqui nos nossos canais. Daqui a pouco eu conto para você. Com o teste shakedown concluído, todos os olhos então se voltam para o teste oficial na Malásia, teste de 3 dias. E já vimos algumas peças novas, né, e intrigantes testadas entre as fábricas. Veremos mais nos próximos 3 dias? O tempo vai dizer e eu já vou contar tudo para você. Deixa eu colocar aqui na tela os tempos, então. Os tempos finais do teste shakedown. Lembrando, né, o shakedown foi antes do teste com todas as equipes e pilotos da MotoGP. Como eu disse já, então, o Pedro Acosta fez o tempo, esse temporal aí de 1:58.189, o Paul Espargaró em segundo, também da KTM, com 66 milésimos de diferença, o Zarco da Honda em terceiro, 2 décimos, né? Depois o Fábio Quartararo veio ali para ser apenas o primeiro teste, a Yamaha mostrando que não está muito forte não, né? Quarto lugar, ele misturado ali com os testadores, com os novatos, enfim, Fábio ficando apenas em quarto, 2 décimos. Claro que é um tempo atingível, né? Mas em 3 dias de teste, Quartararo ficou apenas em quarto. Dani Pedrosa, Mir, Alex Rins, Luca Marini, Cal Crutchlow e o Takaki Nakagami, os 10 melhores do terceiro dia. Então tá aí, esse 31 aí na tela é a fera a ser batida. Ele se chama Pedro Acosta. E os testes oficiais, então? Testes da Malásia em Sepang com as feras na pista. E o dia 1 deu o Jorge Martin, meus amigos, a fera do primeiro dia. Vou falar um pouquinho, vamos falar dos 3 dias de teste, então, da MotoGP. Esse teste realizado na terça-feira, né? Terça-feira, dia 6 de fevereiro. Vamos aos resultados, então. Jorge Martin, o líder da sessão. Yamaha também mostrando força, né? Jorge Martin, da Prima Pramac Racing, rapidamente deixou para trás a dor de Valência no ano passado, ao assumir as honras de abertura de 2024, no primeiro dia do teste de Sepang. O espanhol disparou um impressionante 1:57.951. Já vou anotar aqui, 1:57.951. O Martin, né? Enquanto que o Acosta havia feito 1:58.1. Já conseguiu baixar ali 2 décimos, né? Isso foi já nas 2 horas de treino na manhã de terça-feira, apenas meio segundo atrás da volta mais rápida de sempre em Sepang. E não foi tocado durante o resto do dia. Será que o recorde da pista seria batido? Já saberemos, né? Pedro Acosta, da GasGas Tech 3, também continuou a impressionar, né? Já que o estreante quase igualou a sua melhor volta no shakedown de Sepang, para terminar em segundo na geral. Segundo, hein? Apenas 8 milésimos de segundo atrás do campeão do mundo de Moto2 ficou o Fábio Quartararo em terceiro. O piloto de fábrica da Yamaha terminou o dia de abertura apenas 2 décimos atrás de sua melhor volta no Grande Prêmio da Malásia do ano passado. Sinais promissores para o gigante japonês em dificuldades. Foi um dia difícil para aqueles que muito acreditam serem os principais rivais de Martin ao título em 2024. Né? O campeão mundial Pecco Bagnaia e o Marc Marques, né? As duas figuras aí com certeza serão feras a ser batidas, assim, pelo menos em teoria, né? Que vão lutar ali com o Martin. O homem da Lenovo, Ducati, caiu na curva 11, na primeira volta do dia, enquanto Marques teve de enfrentar 2 problemas técnicos.
O hashtag 1 terminou em 16º e o Marques encontrou uma volta tardia para terminar em nono. 7 dos 8 pilotos a tempo inteiro da Ducati entraram na pista na terça, enquanto o Franco Morbidelli, da Prima Pramac Racing, continua a se recuperar de uma queda nos treinos em Portimão. Marques já não foi aquela euforia toda dessa vez, né? O Marques já não veio tão eufórico como tinha sido lá no teste de Jerez, né? Vá comentando no chat, daqui a pouco eu leio o seu comentário, você que participa aqui do nosso chat. E 6 desses 7 ocuparam lugares entre os 10 primeiros num dia de inauguração, né? Positivo para a fábrica de Bolonha. Para Martin Bagnaia e Enea Bastianini, da Ducati do novo time, o trabalho continuou em seu novo motor de 2024, que recebeu ótimas críticas no teste de Valência, no final de novembro. Teste que nós falamos aqui no canal também, é só procurar aqui, né? Nenhum sinal no momento do novo pacote aerodinâmico que o Didi Dalinha apresentou em seu lançamento oficial. Fábio Di Gianantonio, da Pertamina Enduro VR46 Racing, fechou o dia de abertura em quarto, com o novo companheiro de equipe Marco Bezzecchi em oitavo, apesar de uma queda tardia na curva 4, faltando meia hora para o final. Alex Marques, da Gresini Racing, ficou a pouco mais de meio segundo de distância, em sétimo, enquanto a Costa continuava a ganhar as manchetes no final da tabela de tempos. O Brad Binder e o Jack Miller foram trabalhar para a equipe Red Bull KTM Factory Racing. Ninguém fez mais voltas do que o Miller no primeiro dia, que totalizou estonteantes 69 voltas. A fábrica austríaca concentrou suas atenções na eletrônica e em um novo sistema de escapamento, bem como em algumas atualizações aerodinâmicas e de motor. Depois de não ter trazido muito para o teste de Valência, a equipe de Noale esteve ocupada durante o inverno, com novas aerodinâmicas, motor, braços oscilantes, chassis, todos expostos na terça-feira. Maverick Viñales foi o mais rápido de todos com 1,58,470, ficando em sexto no dia 1. Raul Fernandes, da Trackhouse Racing, só conseguiu 21 voltas no dia, depois de uma subida monstruosa nos primeiros 15 minutos do dia que o deixou com dores consideráveis. O espanhol irá foi na noite de terça para um hospital local, né, para mais exames. Depois de lutar durante todo o ano com o ritmo de qualificação de uma volta, a Yamaha teve o prazer de ver Quartararo em terceiro na tabela de tempos e Alex Rins fora dos 10 primeiros, em 11º. O principal foco da fábrica de Iwata no dia de abertura foi a aerodinâmica, bem como o ajuste fino do seu novo e melhorado motor. Havia também uma nova unidade de cauda em uso. Houve muita coisa acontecendo na HRC na terça-feira. Braços oscilantes, aerodinâmica, motores e chassis totalmente novos. São apenas o começo de uma RC 213V totalmente renovada. E os primeiros sinais são positivos, com o Joan Zarco, da LCR Honda Castrol, a garantir o último lugar entre os 10 primeiros. Vou colocar aqui na tela então os resultados deste dia 1 de testes, que foi na terça-feira passada. Tá aí na tela para você. Enquanto eu comento sobre eles, deixa eu colocar também aqui na tela os nossos espectadores já participando conosco. Fico feliz quando você participa aqui do chat, nos ajuda a fazer aqui uma live mais legal, mais bacana com a sua participação. Alô, Leo Rocha Teixeira, hein? Aquele abraço para você, obrigado pela participação. Vou tomar minha aguinha aqui porque tem muita coisa para falar hoje, hein? Tenho pouco tempo hoje. Tenho pouco tempo, mas o tempo disponível é bastante longo. Lembrando, né? As lives, os vídeos saem aqui no canal de acordo com o seu engajamento, com a sua ajuda. Cada um que assiste trouxer mais alguém, compartilhar com alguém, ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdo, né? Alô, Leo Rocha Teixeira. Vamos que vamos. Tem treino essa madrugada? Não, hoje não tem. Acabou, hein? Acabou, Leo Rocha. Eu acho que o Marques está rápido e o Peco que subiu o sarrafo, né? Isso no terceiro dia, né? O Marques lá em Valência foi bem surpreendente. Na primeira vez na moto já chegou em quarto, né? E agora ele não foi tão bem assim nos testes 2024. Mas vamos aguardar, né? Ele tá igual o Acosta, né? Os dois estão subindo agora na moto, vão ter que pegar o jeito. Melhor que a Honda, você pode ter certeza que o Marques vai, né? Do que ele foi com a Honda no passado. E é o Marques, né? Então, olho nele, vai brigar por pódio, por vitórias, quem sabe por título, hein?
Realmente eu tô aqui arrepiado só, aguardando o começo da temporada 2024. Vai ser fantástico, vai ser sensacional e estaremos aqui contando tudo para você aqui no nosso canal, né? Vamos narrar todas as corridas, já começando com a Superbike, que é a primeira etapa da Moto Velocidade 2024. Começa lá em Phillip Island com o Superbike também. Se der tempo, como eu falei no fim da live, eu trago também informações que eu tenho aqui do Mundial Superbike, onde o Toprak é a expectativa, vai ser legal de ver ele na BMW. Bom, voltando aqui ao primeiro dia de testes dos três, né? Terça-feira, anteontem, o Jorge Martin, então, foi o mais rápido. Parece que a MotoGP 24 começou como acabou a 23. Martin brigando com o Pecco e brigando com alguns outros ducatistas, como o Fábio Di Giannantonio, interessante ver ele, olha só o Fábio Di Giannantonio em quarto. O garoto acordou, hein? Como é que pode? Tomou um chacoalho ali, quase perdeu a vaga, né? Na MotoGP e começou a andar, terminou bem a temporada e começou bem também, olha só, em quarto, né? Quartararo foi bem no primeiro dia também, em terceiro, 2 décimos do Martin. Pedro Acosta, essa figura também é outra figura aí que vai arrasar, tenho certeza absoluta. É ano inicial, assim como o Diogo Moreira, não dá para esperar muito, nem do Acosta, nem do Moreira, porque tem adaptação, mas se o Acosta já veio desse jeito aí, pegando pela primeira vez um protótipo de MotoGP e já se colocando ali na segunda posição, não sei não, hein? O Acosta é capaz de repetir os feitos que o Marques fez há uns anos atrás, né? Vamos ficar de olho. Bastianini também recuperado, a princípio dos seus machucados e dores, né? Em quinto, 4 décimos do líder. Vinhales em sexto com a Aprilia, que bom que a Aprilia tá por aí também, né? A Aprilia e a KTM do Acosta. Mostra que todas as marcas têm potencial, né? O Alex Marques da Ducati, sétimo, Bezek da Ducati, oitavo, o Mark Marques em nono e o Zarco em décimo, né? Tá aí então os 10 e o Marques entre os 10. Depois 11º Rins, 12º Binder, Aleix 13º, Mir 14º, Oliveira 15º, Banhaia 16º, ainda não tinha se achado aqui, né? Marini 17º, Miller 18º, Carl Crutchell 19º, Naka em 20º, Augusto Fernandes 21º, Raul Fernandes 22º e o testador ali, o Piro, em 23º. Vamos seguindo, vamos para o dia 2 então. Mas antes do dia 2, quero trazer algumas atualizações por aqui, né? Sobre essa figura. O que o Morbidelli foi fazer, hein, meus amigos? O que o Morbidelli foi fazer? Foi cair lá nos testes, na brincadeira aquela com o pessoal do Superbike. E olha o que aconteceu, né? O Franco Morbidelli está fora da pré-temporada de MotoGP, né? Após uma... Que pena, eu queria ver ele com a Ducati. Após uma queda em Portimão, Franco Morbidelli, então da Prima para a Mach Racing, foi excluído da pré-temporada 2024 do MotoGP. Você que não viu essa matéria, acesse nosso site, a notícia está lá, hein, o que aconteceu certinho com o Morbidelli, né? informatudo.com.br/esportes, na descrição aqui também tem o link. Aí você vai lá em Mundial Superbike, no Automobilismo News, você vai encontrar esse acidente aí do Morbidelli. Após o último exame médico do italiano, Morbidelli foi recomendado como medida de precaução, né, a não participar em qualquer atividade esportiva durante 3 semanas. A notícia divulgada pela Prima Pramac Racing significa que o 21 falha o tanto teste de Sepang como o teste de 2 dias no Qatar, que é o próximo teste, né? Com Morbidelli esperado, né, de volta à sua Ducati na abertura da temporada. Vai começar direto numa moto diferente sem ter testado, né? Que aconteceu com o nosso ídolo brasileiro? Que pena, hein? A abertura da temporada já é dia 8 a 10 de março, né? Já é mês que vem. Morbidelli testou ao lado dos seus homólogos da Ducati, MotoGP e companheiros da VR46 Academy, incluindo Valentino Rossi, no Autódromo Internacional do Algarve, onde o paddock do Mundial Superbike participou num teste oficial de pré-temporada. Muita gente falou, né, pra que colocar os MotoGP junto com o Superbike, que não tem lógica nenhuma. Eu discordo disso, porque isso aí é mídia, né, fazer mídia. Quem acompanha a moto velocidade sabe que jamais os MotoGP iam conseguir chegar no Superbike só no braço, né? Afinal, eles usaram motos de rua, né? Essa questão eu até poderia, daqui a pouco, seria legal colocar os MotoGP em motos de Superbike, né?
Aí seria legal de ver se realmente os caras da MotoGP conseguem ser melhores que o Superbike. Aí é uma dúvida eterna que eu tenho, que eles não fazem isso, não costumam fazer. Até para não deixar mal os caras da Superbike, né? Mas tomaram 3 segundos, né, os MotoGP do Superbike. Mas lembrando, moto de rua, e aí não tem preparação nenhuma. É que nem você comprar uma R1 0 km na loja ali, comprar uma BMW 0 km, comprar uma Repsol 0 km, uma Honda 0 km, comprar uma, o que mais tem lá, uma Ducati 0 km e achar que vai fazer tempo. Não, a moto comprada na loja não tem nada a ver com a moto com a moto com a moto de pista. Para você ter uma ideia, né, as motos hoje estão custando o quê? Uns 200 mil em média, no mínimo, uma moto de rua, né, uma esportiva, uma RR, né. Para você transformar ela no Superbike tem que gastar no mínimo, olha, eu diria esse valor aí, mas mais que isso, uns 300 pau, 300 mil tem que gastar numa moto que já custou 200 mil. Então, para ter uma ideia que não existe isso, achar que a moto que você compra na loja lá vai ser, não é nem parecida com a moto que corre no Superbike, o que dirá na MotoGP, né? Então não tem nada a ver a moto que você compra na loja, que a galera compra na loja, com a moto de Superbike. O que dirá então a MotoGP, né? É muita coisa modificada, né? É muita coisa diferente. O visual ele é parecido, mas nada a ver, né? Se o vendedor mentir pra você lá, ó, compra essa moto aí, porque essa novinha aí, porque ela é igual do Superbike, fala pra ele que ele tá mentindo. Bom, voltando aqui ao caso do Morbidelli, né? Aconteceu esse acidente lá no Autódromo Internacional do Algarve, onde o paddock do Mundial Superbike participou num teste então oficial pré-temporada. Rodando de Panigale V4S da Ducati, o italiano caiu na curva 9, o que posteriormente trouxe bandeiras vermelhas, né? A prima Pramac Racing confirmou posteriormente nas redes sociais que Morbidelli passaria a noite no hospital. A prima Pramac Racing informou então que Morbidelli voltaria para casa na Itália no dia 1º, depois que as tomografias computadorizadas correram bem. Agora Morbidelli vai descansar antes de voltar à moto no Qatar na primeira rodada da temporada. O Marques e o Alex Marques chegaram primeiro ali, né, antes da ambulância. E foi feia a coisa, meus amigos. Não tem imagem do acidente, mas o acidente foi feio pelos relatos dos irmãos Marques, né? Que coisa realmente complicada. Trazer mais atualizações. Antes de falar aqui do dia 2 do teste, quero falar do Rins e da Yamaha. Vamos lá, né? O Rins também está feliz igual o Quartararo, hein? Eles estão confiantes. Olha só, já para começar, né? O começo tem que ter confiança, felicidade, senão não adianta, né? Se nem você acredita, o que dirá que algo vai acontecer, né? Pois o Rins então está demonstrando confiança, felicidade, dizendo que a Yamaha tem muitas peças novas para testar e que seu pé está bem recuperado, né? Ele que ficou um tempão fora da temporada passada. Abre aspas para o Rins, vamos às palavras dele. Eu gosto de pegar as palavras dos pilotos porque aí você tem muita informação, aquilo que eles percebem, eles que estão em cima da moto, né? Estamos no bom caminho. Meu pé também está muito melhor do que em Valência. Fiquei um pouco assustado, porque só treinei em bicicletas de rua, ou em motos de rua, né? Aqui, ó, meu tradutor aqui, traduziu bike como bicicleta. Só treinei em motos, então, de rua, no inverno. Mas, felizmente, as coisas também correram bem na M1. Estou feliz com o progresso. Quando me levanto, os primeiros passos são um pouco difíceis. Não sei se é porque ainda tenho muitas partes metálicas no meu corpo. Tá virando um Robocop ali o Rins, né? Sobre a aerodinâmica, ele falou o seguinte: até o ano passado éramos conservadores e provavelmente não encontramos o caminho. O que vi agora é que a KTM traz muitas coisas aqui. Ainda não tínhamos visto a Ducati Aprilia no shakedown, mas é claro que agora testamos diferentes asas que ajudam a moto a subir menos na frente. Tem uma sensação completamente diferente da de Valência. Ok, esse foi o primeiro dia de aula, mas está realmente muito melhor agora. A verdade é que as minhas sensações em Valência e também aqui em Sepang rapidamente foram boas. Isso me lembra dos velhos tempos com a Suzuki. Perdi muitas corridas com a Honda. Precisamos de um pouco mais de base. Trabalhamos muito com eletrônica. O motor agora é tal que podemos dizer que não é mais agressivo, mas de alguma forma mais rápido que o de Valência em dezembro. Olha só, mais potente, mas menos agressivo. O que é ruim, né? Se for muito agressivo.
menos indomável, né, nesse sentido, né? Mas ainda não posso falar muito porque ainda não tenho muita experiência. A moto é bastante parecida com a Suzuki, olha o que ele falou, hein? Mas aqui senti-me melhor em termos de estabilidade e de frenagem do que na Suzuki. Tá aí as palavras do Rins, né? Rins pode tornar-se o primeiro piloto na história da MotoGP a vencer em 3 marcas diferentes. Que legal, né? Seria algo incrível. E o Quartararo? O que falou o Quartararo? Vamos lá, hein? O Quartararo feliz também com o novo motor da Yamaha e dizendo que ainda tem mais potencial. O Quartararo que, lembramos bem, né? Faz 2 anos que reclama já do motor fraco da Yamaha. Olha só, palavras do Quartararo. Estou feliz. O motor é melhor que 2023. Felizmente. Mas ainda não estamos aproveitando todo o potencial da motocicleta. Acho que o personagem ainda é muito agressivo. Não podemos usar todo o seu poder ainda. Mas trabalhamos hoje para fazer, hoje terça, né? Primeiro dia de testes, para fazer o melhor uso possível do nosso motor. Há uma grande diferença entre estar entre os 10 primeiros e poder competir pelos 5 primeiros em todas as corridas. Agora temos muito mais opções, mas ainda não temos uma moto vencedora. Graças ao Max, né, o Massimo Bartolini, e também ao Marco Nicotra, o trabalho de equipe agora é preto e branco em relação ao passado. Isso é ótimo para a Yamaha, estamos afastados há anos no que diz respeito à eletrônica, e é algo que ainda precisamos melhorar. Era típico da Yamaha que a moto não tivesse aderência quando as condições eram más. Alex Rins também notou isso, né? Sempre que que tinha pouca aderência, né? Estávamos muito atrás. Um dos nossos objetivos é deixar a moto mais suave. No momento é muito agressivo. Aqui tu vê, né? Os pilotos falaram algo contraditório, né? Enquanto que o Rins achou menos agressivo, o Quartararo achou que ainda é muito agressivo, né? Então, para ver como até com a mesma moto os caras veem coisas diferentes, né? Enfim, são as palavras então do Fábio Quartararo. Mas a moto melhorou, já é um bom sinal, só que tem que ver se as demais não vão melhorar também, né? Se as demais melhorarem bastante, como a Ducati, que já deu para ver que é um soco no estômago, né? A Ducati dá para ver já que o troço é violento. Vamos seguindo, vamos ao dia 2, que foi o dia do Enea Bastianini, né? Foi o dia do Enea Bastianini. Vamos às informações. Antes do dia 2, quero pegar aqui o dia... já passei os tempos, né? No dia 1 já passei os tempos. Vamos ao dia 2, então, quando o Enea Bastianini foi a fera a ser batida, né? O Bastianini foi o piloto mais rápido. Deixa eu pegar aqui o tempo dele, ele fez 1,57, 134. Olha como eles baixaram, né? Eu tinha falado agora há pouco, né, que o Acosta havia feito 1,58,1 no shakedown, o Martin fez 1,57,9, baixou 2 décimos, e agora o Enea baixou 8 décimos com relação ao dia 1 de testes. Incrível como a moto melhora, os tempos melhoram. E claro, né, lembrando sempre, teste é teste, né? Nem todos dão todo o potencial no primeiro dia, eles testam alguma coisa, até decidir qual é o rumo, o horizonte que vão seguir, e aí é pau no tempo, né? E aí sim é buscar realmente o tempo. Deixa eu colocar um videozinho aqui do Enea Bastianini, que eu tenho aqui. Tá aí ele então, o Enea Bastianini. É sempre bom ver uma motinha acelerando, né? Quem não gosta, né? Bom, vamos falar aqui então do segundo dia de testes, com recorde e tudo. Enea Bastianini é o líder do dia 2. As motos 2024 estão batendo o recorde do ano passado. Cada ano o troço fica mais violento, é incrível. Não é à toa que a MotoGP quer mudar a cilindrada para casa das 800 cilindradas, né? Assunto que já falamos aqui no canal, né?
Vamos comparar então os tempos do dia 1, Enel Bastianini da Ducati Lenovo Team produziu brilhantismo tardio no dia 2 do teste de Sepang, conquistando o primeiro lugar graças a um novo recorde de volta não oficial. 5 pilotos superaram a pole position do Pecco Bagnaia do final do ano passado, com o The Beast a disparar um histórico 1,57,134, para provar mais uma vez que a Malásia é o seu território ultimamente. Jorge Martin da Pramac teve que se contentar com o segundo lugar no final, depois de liderar o pelotão durante a maior parte do dia. O espanhol terminou 0,139 segundos atrás do vencedor do Grande Prêmio da Malásia 2023. KTM e Aprilia seguiram logo atrás da dupla Ducati, com Brad Binder e Aleix Espargaró, fechando o segundo dia em terceiro e quarto. Depois de um dia de abertura ruim em Sepang, com a 16ª posição, o campeão do mundo juntou-se à festa. Bagnaia conquistou a última posição entre os 5 primeiros, com 1,57,469, deixando-o pouco mais de 3 décimos atrás do seu companheiro de equipe. Os pilotos que pilotaram as máquinas anteriores a 2024 da Ducati no treino ficaram todos abaixo do recorde de volta na quarta-feira, para ver a diferença, né? A Ducati 24 é um soco no estômago. Então esses pilotos aí com todas as 3 voltas boas sendo feitas com o novo motor muito melhorado da fábrica de Bologna. A maior parte do trabalho de Bagnaia, Bastianini e Martin concentrou-se na aerodinâmica, com um consenso unificado ainda a ser alcançado. Outra queda tardia de Marco Bezzecchi terá prejudicado o que de outra forma seria mais um dia positivo para a equipe do The Doctor, né? Bezzecchi foi azarado aí. O 72 terminou o dia 2 em 9º lugar, enquanto Fábio Di Gianantonio continuou a impressionar. O italiano foi um dos homens em melhor forma no segundo semestre de 2023 e carregou este impulso até 2024, apesar da mudança de equipe. Ninguém fez mais voltas do que Marc Marquez, da Gresini Racing, que procurou recuperar o tempo perdido ontem. O 8 vezes... ontem, quarta, né? Ontem. O 8 vezes campeão do mundo registrou 72... ontem terça, não quarta. Ontem terça, no dia 1, né? O 8 vezes campeão do mundo registrou 72 voltas no total, 10 dos quais foram uma impressionante simulação sprint ao lado do seu irmão. O 93 foi pouco mais de 2 segundos mais rápido que o tempo vencedor da sprint. Ao final, Mark deu uma curiosa declaração que agitou as redes sociais, abre aspas. Se você ganha um campeonato do mundo sem cometer erros, tem que ser rápido. No momento, não posso pensar nisso porque não sou rápido o suficiente para lutar por um campeonato do mundo, disse Marc Marquez, hein? Lembrando, a moto dele é 2023, enquanto que as outras que você já ouviu aqui vieram melhoradas 24. Então o Marquez vai ter que bater essa barreira aí de uma moto melhor, né? Só que, como eu disse antes, com certeza a Marquez vai estar bem melhor do que esteve ano passado com a Honda, e ali ele já fez bonito, né? Muitas vezes brigando até por pódio, por vitórias, né? Com essas palavras do Marquez, né? Mas é provável que ele disse isso com base no que está vendo nos testes, né? E ele sabe que vai melhorar, né? Vamos ver, a curiosidade é grande com relação a ele, né? E ele inclusive disse que o ponto fraco é somente esse, o contrarrelógio. Abre aspas. Meu ponto fraco nesse momento é o contrarrelógio. Esse é o ponto mais difícil para o piloto entender o pneu e a moto. Você só tem 2 voltas no fim de semana de corrida e mais 2 tentativas 2 horas depois. Ainda tenho que aprender mais sobre a Ducati, mas fora isso foi um bom dia, palavras do Marquez. Pedro Acosta deu mais um passo em frente ontem, né, marcando 1,57,726. Uma volta boa o suficiente para o meio da segunda linha do grid em 2023. Grandes sorrisos para seu lado da área, mas não para o outro lado, com Augusto Fernandes frustrado em sua falta de progresso. Já pensou a Acosta bater os tempos do Brad... Jack Miller eu não duvido, né, mas do Brad Binder, né? Já pensou bater junto ali, né? Eu tenho um palpite grande no Acosta, eu já falo isso há muito tempo aqui no canal, né? Tanto ele quanto o Marquez, eu tenho palpite nos dois aí. Além, é claro, de Martin, Bagnaia, né? Vai ser uma briga bonita. O Maiorquino, né, terminou 1,7 segundos atrás em 20º. O Fernandes, né? No lado laranja, Jack Miller juntou-se a Brad Binder no trabalho nas várias atualizações aerodinâmicas da KTM. O australiano terminou em 15º. Emoções contrastantes no box de fábrica da Aprilia, com Espargaró conquistando um impressionante 4º lugar, enquanto Maverick Viñales lutava com a aderência traseira e, como resultado, não se sentia confortável.
o suficiente para forçar um contra-relógio. O espanhol foi ontem 18º, um lugar em um 10º à frente de Miguel Oliveira, igualmente frustrado. Tomara que Miguel Oliveira também comece bem a temporada, né? Ano passado, todos sabemos como foi, né? O trio rodou junto ao sol do meio-dia para tentar encontrar algumas respostas para os problemas de calor que assolaram a segunda metade de 2023 da Aprilia. A eletrônica foi o foco principal da equipe Yamaha, mas Fábio Quartararo ficou frustrado. O francês conseguiu melhorar sua melhor volta no Grande Prêmio da Malásia no passado, mas ainda estava 3/4 de segundo atrás do primeiro lugar e lamentou a sua falta de ritmo durante os seus ataques de contra-relógio. O campeão do mundo 2021 só conseguiu o 11º lugar ontem, né, com seu novo companheiro de equipe em quarto, ou melhor, um quarto, né, de segundo atrás dele, em 13º. Luca Marini da Repsol Honda e o Takaki Nakagami da Idemitsu LCR Honda fizeram as corridas mais longas de todos, 13 voltas consecutivas cada. 10 das voltas de Marini foram em 1,59, em comparação com apenas 1,59 entre os 4 pilotos da Honda no sprint e no Grande Prêmio do ano passado. John Mir conseguiu fazer uma volta de destaque, conquistando o último lugar entre os 10 primeiros. Almir aí, o campeão do mundo 2020 foi 6 décimos mais rápido do que seu desempenho no Q1 do ano passado, mas reiterou que ainda há muito trabalho a ser feito e que a Honda não está nem perto de estar pronta para desafiar o topo nesse momento. 6 décimos mais rápido que o seu tempo do ano passado. Também melhorou, né? Pelo menos também a Honda melhorou. Sabe o que eu sonho? Sabe o que eu quero? Eu quero ver todo mundo brigando. Quero ver todas as marcas brigando na frente. Não quero ver marca pior que as outras. Eu quero ver o bicho pegar, meus amigos. Deixa eu pegar aqui os tempos, então. Pegar os tempos aqui. Aqui, né? Aqui a comparação, tá? No dia 6. Tudo que você vê na tela está no nosso site, informatudo.com.br. Depois da live eu vou colocar também o link na descrição aí para você. Então o tempo do Nea Bastianini foi de 1,57,134. O Jorge Martin foi o segundo, um décimo atrás, um décimo e meio praticamente. O Binder em terceiro com a KTM, ó, o Binder aí, 0,193. O quarto, Alex Espargaró da Aprilia, 3 décimos. Banhaia em quinto, ó, o Banhaia escalando aí, 3 décimos. Fábio Di Gianantonio, 4 décimos. Alex Marques, 5 décimos. A Costa em oitavo, 5 décimos. Bezek em nono, 7 décimos. E o Mir entrando no P10, né? Aqui no P10 temos, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6 Ducati, uma Honda, 2 KTM e uma Aprilia, né? Esse é o top 10. Tô vendo que a MotoGP vai ser Ducati de novo esse ano, né? Não tá difícil de prever isso. No primeiro dia, entre os top 10, tínhamos uma Honda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ducati. Não, duas Honda. Não, uma Honda, perdão, uma Honda. Uma Honda sim, 6 Ducati. Uma Aprilia e uma Yamaha, né? Com Quartararo em terceiro. Então tá aí, esse foi o dia 2 de testes. Vamos seguir, vamos ao dia 1. Mas antes do dia 1, quero trazer algumas atualizações. Quero falar aqui do Aleix Espargaró da Aprilia. Olha só, hein? Por causa das peças aerodinâmicas, a Aprilia é pesada e esquenta. Que barbaridade, hein? A Aprilia é pesada e esquenta por causa das atualizações aerodinâmicas. No segundo dos 3 dias de teste em Sepang, Aleix Espargaró registrou uma melhoria de mais de 1 segundo, enquanto Viñales confirmou o tempo e foi até alguns milésimos de segundo mais rápido. Ambos os pilotos completaram mais de 50 voltas cada, o que é mais do que o dobro da distância de uma corrida. Deixa eu pegar eles aqui. O Aleix foi o quarto, né, 3 décimos do líder, enquanto que o Viñales, cadê o Viñales aqui? Cadê o Viñales? Cadê você, Viñales?
Cadê o Vinhales aqui na lista, meus amigos? Mark Miller, Nakagami, Marini, Vinhales aqui, 18º, né? 1.3 do líder, um segundo a mais que o Espargaró, então, né? Tá aí os tempos deles. Bom, no final os dois rodaram juntos com o Miguel Oliveira, num pack 3, né? Pack de 3. A tendência positiva em termos de aerodinâmica continuou. Abre aspas para o Aleix Espargaró, palavras dele. Estou muito satisfeito porque conseguimos fazer muitas comparações. Aos poucos estou me acostumando com essa moto, o nível e o potencial. São definitivamente maiores, embora ainda estejamos na configuração do ano passado. Não tivemos tempo de mudar, porque estamos tentando muitas configurações diferentes. Diverti-me muito, fizemos progressos significativos, principalmente no topo da curva. A moto gera muita força descendente, não só na frente, mas também na traseira. Ela se comporta de maneira completamente diferente da moto do ano passado. Na verdade, não gosto muito de Sepang. No ano passado, mal conseguimos melhorar para 1,59. Agora alcançamos regularmente tempos de 1,58 e até alguns 1,57 minutos. Isso mostra que somos competitivos num caminho exigente e espero que continue assim, então, palavras do Espargaró. E já o Maverick Vinhales também confirmou o aumento da confiança no meio da curva, mas também teve um momento de choque ao relatar, abre aspas. Ainda não tenho as melhores sensações para a moto 2024. Temos de continuar trabalhando arduamente e encontrar a afinação ideal. Uma vez fiz uma curva errada e perdi um pouco o equilíbrio, o que resultou em uma pequena subida, mas isso faz parte do processo de aprendizagem. E o Espargaró revelou outro detalhe: a Aprilia é muito pesada e tem problemas de peso. Isso se deve às peças aerodinâmicas mais extensas, que, segundo as primeiras impressões, não resolvem completamente os problemas de desenvolvimento de calor. Abre aspas. Ainda fica bastante quente para nós depois de algumas voltas, mas felizmente esse problema só se torna relevante no final da temporada, na Indonésia e na Tailândia. Na quinta-feira faremos uma longa corrida para ver como o material se comporta. Fecha aspas. É importante lembrar, né, que os defeitos da Aprilia aumentaram durante as corridas de calor, principalmente na Ásia, como falamos bastante aqui no canal do ano passado. As declarações iniciais do Espargaró confirmaram que este problema persiste. Ainda com relação à aerodinâmica, importante destacar que a Aleix Espargaró revelou que só nas últimas 5 temporadas é que se percebeu a importância da aerodinâmica e que ela é a chave do sucesso. Aquilo que eu falei antes, né? Abre aspas para ele. É incrivelmente complexo, temos tantas asas que, como piloto, você deve decidir qual pacote é mais adequado para você. Por exemplo, uma asa cria força descendente durante a frenagem, outra no meio da curva. Você tem que encontrar um bom equilíbrio, mas a geometria da moto também mudou significativamente. Fecha aspas, para ver que a aerodinâmica realmente hoje é mais importante que o motor, né? No final, o objetivo é completar os testes da melhor forma possível, apesar do limite de apenas 7 jogos de pneu por piloto. E para finalizar, ele disse: os engenheiros querem ver a sua moto entre os 5 primeiros, por isso é preciso caçar tempos. Por outro lado, eles também querem coletar o máximo de dados possível. Daí as palavras do Aleix Espargaró. Mais atualização chegando, quero falar do Jorge Martin, que você vê aí na tela. O Jorge Martin diz que nova carenagem traz preocupação, hein? Olha só que informação importante também para você que acompanha aqui o nosso canal. Jorge Martin também foi, durante muito tempo, o piloto mais rápido da MotoGP na quarta-feira, no teste oficial do IRTA, no circuito Sepang. No final, o vice-campeão mundial foi superado pelo seu colega italiano Enea Bastianini, embora o seu tempo de 1,57,2 também tenha ficado abaixo do recorde da volta anterior. Abre aspas para ele. Não foi um dia fácil, fomos rápidos no início com a carenagem antiga. Depois começamos a trabalhar no novo revestimento. Eu não me senti muito bem com isso. Foi um dia complicado, porque era suposto tomarmos uma decisão aqui. Temos que continuar testando amanhã e decidir se vamos continuar com ele ou voltar ao modelo antigo para a primeira corrida. Olha só, carenagem nova não dando efeito positivo para a equipe, né? A nova carenagem, de alguma forma, faz com que a moto pareça mais pesada para mim. A sensação nos freios é melhor, mas fora isso, tenho muitos problemas com isso no resto das pistas.
Espero que possamos fazer mudanças amanhã para melhorar a sensação. Lembrando que o Morbidelli não tá ajudando o Martin, né? Nos testes a questão do colega da equipe estar fora é muito negativo, porque é um piloto a menos para testar, né? Então a nova carenagem de alguma forma faz com que a moto pareça mais pesada para mim. A sensação nos freios é melhor, mas fora isso tenho muitos problemas com isso no resto das pistas. Espero que possamos fazer mudanças amanhã para melhorar a sensação. De qualquer forma, não quero perder tempo, porque ainda temos muito que testar na quinta-feira, mas é certamente importante compreender a questão da carenagem. É claro que eles na Ducati trabalharam muito na nova atualização da carenagem e querem que eu a pilote, então teremos informações. Mas não quero perder nossa direção, também quero compreender a situação, mas não quero ter que mudar meu estilo de condução ou mesmo perdê-lo completamente. É claro que também poderíamos trabalhar nisso em Doha, mas provavelmente não teremos tempo lá. Então é melhor decidirmos na quinta-feira, ele falando do dia seguinte, o último dia de testes, né? Palavras então do Martin, que terá que ficar então sem o seu novo companheiro de equipe, o Franco Morbidelli, né? Em vez disso, o Michele Pirro, testador da Ducati, está por lá. Então tá aí também a questão da atualização do Martin. Dando sequência, vamos falar agora, antes de falar do último dia de testes, que foi hoje, né? Quero trazer aqui as velocidades máximas do dia de hoje. Muita gente queria esta informação e eu tenho ela aqui para trazer para você. Tá aí na tela, então, as velocidades máximas. E adivinha quem é o mais rápido em velocidade final? A Yamaha, meus amigos. A Yamaha é a moto mais rápida na pista, quem diria, né? A Yamaha. Quartararo fez 338,5 km por hora. Lembrando que Sepang é aqueles dois retões lá, né? Binder o segundo, 337,5. Miller em terceiro, 337,5. A Honda em quarto, com Marini, 336,4. A KTM com a Costa, 336,4. Mir com a Honda, 336,4. E só aparece uma Ducati ali em sétimo. Interessante isso, né? Tá aí as medições do penúltimo dia, da quarta-feira, né? Tá aí as velocidades máximas. A Yamaha é a moto mais rápida. Antes de falar da quinta-feira, quero trazer mais atualizações por aqui. Quero trazer a seguinte informação. O Quartararo, né, com a maior velocidade máxima, mas ainda está muito longe, nas palavras dele, né? O fato da Yamaha estar no topo da lista de velocidade máxima da MotoGP é tudo menos uma visão habitual. Foi o que aconteceu em Sepang na quarta-feira, mas Fábio Quartararo ainda não se vê no turbilhão da competição. Quando perguntado sobre estar no topo da velocidade máxima, ele disse, abre aspas, eu sabia que essa seria a primeira pergunta, mas não é nessa lista que devemos estar em primeiro lugar. Não estou dizendo que a moto é lenta, é muito, muito rápida, mas é um pouco estranho, porque acho que a velocidade é medida no ponto de frenagem. É muito positivo ter uma moto rápida, mas ainda temos que melhorar numa volta rápida, ainda estamos muito longe. Esse é o nosso maior problema no momento. Fecha aspas, palavras do FQ20. Ele se referiu aos 0,754 segundos atrás do melhor tempo do dia do piloto de fábrica da Ducati, né, o Enea Bastianini, que nós já falamos agora há pouco, 1,57,134. E parece que Quartararo segue com os problemas que não consegue saber quais são. Problema que ele já atormentava ele no ano passado. Abre aspas. Não sabemos, estamos perdendo alguma coisa na volta rápida e não sabemos por que isso acontece. Nossa moto ainda treme bastante nas saídas de curva e temos que melhorar isso. Temos que continuar trabalhando duro e tentar encontrar outra coisa. Estamos melhorando pouco a pouco, mas ainda não encontramos nada para o ataque contra o tempo. E temos que encontrar alguma coisa. Esperamos que amanhã tenhamos muitas ideias e no Qatar temos que encontrar uma solução, especialmente no que diz respeito à aderência das rodas traseiras. Fecha aspas, né? Tá aí. Quando questionado se a M1 se aproxima da concorrência, o campeão mundial de 2021 respondeu abertamente, abre aspas, ainda não. Não estamos muito próximos dos outros no momento, mas esperamos que em breve
ainda temos muito trabalho a fazer. Espero que possamos dar um passo amanhã e no teste do Qatar, especialmente na volta rápida. Fecha aspas, né? O seu novo companheiro de equipe, o Alex Rins, que pela primeira vez esteve mais preocupado com a afinação na quarta-feira, concordou com o Fábio. Olha só, dessa vez ele concordou, né? Abre aspas, melhorei meu tempo de volta aqui em Sepang com 1,58,1, mas não consegui melhorar nada, avançar. Não sei porquê, mas cheguei ao meu limite. Ainda parecemos estar um pouco longe dos mais rápidos. Eu 0,9 segundos e o Fábio 0,7. Só temos que continuar trabalhando para entender onde estamos perdendo tempo e o que estamos perdendo na moto. Vejo que a equipe e os engenheiros estão trabalhando duro, só preciso de mais tempo. É, fã da Yamaha, de novo, eles não sabem por que não fazem tempo. Esse já era um problema da Yamaha no ano passado, né? Que loucura isso. Para fechar aqui a atualização da quarta-feira, antes de trazer as informações do último dia, colocar a Honda aqui na tela, né? Até coloquei a foto errada, né? A foto que eu queria era... Ah não, não tinha foto, na verdade não tinha foto aqui do Quartararo, só a tabela de tempos. Agora sim quero colocar essa foto do Mir, o 10 aí da Honda, porque eu quero falar o seguinte, olha só, não há atalhos no caminho de volta ao topo. A Repsol Honda está lutando com o pneu traseiro, eterno problema de aderência na Honda. Quanto mais velho fica o pneu, pior ele fica, pior é o problema. Além disso, a configuração ainda não funciona. Luca Marini, relativamente desiludido, enfrentou a imprensa após o segundo dia de testes. O 17º lugar, mais de 1,2 segundos atrás do líder Enea Bastianini, não era o que o Neo Honda esperava, enquanto seu sucessor na VR46, Fábio Di Giannantonio, felizmente levou a Ducati ao 6º lugar. Deve estar triste o Luca Marini, né? Abre aspas para ele. Foi difícil, tentamos muitas coisas e fizemos uma simulação de corrida com um pacote que não parecia acabado para mim. Tenho que trabalhar na configuração com meu chefe de equipe. Estamos caminhando na direção certa, mas precisamos de mais tempo. Eu esperava mais da simulação de corrida. A moto é difícil de andar com esses pneus. Assim que o pneu traseiro desgasta, fica muito difícil. Fecha aspas, né? E os problemas eram esperados? Foi a pergunta do repórter. E ele respondeu, para ser sincero, esperava que hoje fosse um pouco mais fácil. Com pneus novos não é tão ruim. O tempo de volta do Joan hoje foi bom. Mas quanto mais os pneus se desgastam, mais temos que arriscar para conseguirmos atingir 1,57 vezes. Temos que nos esforçar muito. Ao longo da corrida, a diferença nos tempos, se referindo ao longo do treino, né? Ao longo do treino, né? Do teste, a diferença nos tempos por volta é superior aos 7 décimos que o John perdeu hoje para a frente, se referindo a ontem, né? Fecha aspas. Então o problema é desgaste? E ele diz, não, o desgaste em si está bem. O que importa é fazer com que o pneu traseiro funcione durante toda a sua vida. Essa é a maior diferença para a Ducati. É aqui que devemos começar. A frente da Honda funciona bem, mas a Ducati funciona bem na frente e atrás. E as duas motos estão em casa, no outro extremo do espectro. Tá aí palavras do Mir, né? Na primeira etapa, a Honda ainda precisa fazer alguns ajustes. O Luca Marini explica o seguinte. Perdão, eram palavras do Marini, não do Mir, né? O Marini explica o seguinte, abre aspas, temos que afinar a moto mais cedo, mas se fizermos isso, teremos mais cavalinhos. Aqui também, falta-nos aderência na traseira. Ele espera muito do trabalho com os engenheiros japoneses e já reconheceu diferenças em relação à abordagem italiana. Vamos às palavras dele para finalizar aqui então a sua fala. Eles são caras fantásticos, super inteligentes. Olha, elogiando os engenheiros da Honda, né? Super inteligentes. Eles estão sempre em busca da solução perfeita. Os italianos preferem usar 5 direto, dai. Não sei o que eu quis dizer aqui, né? Mas enfim, você viu isso ontem com o Mark, quando ele não pôde pilotar devido a problemas técnicos. Isso não acontece na Honda. Ao ligar o motor pela primeira vez, você sabe que tudo está perfeitamente preparado. A reivindicação da Honda é a perfeição. E a perfeição leva tempo, fecha aspas. Deve ser bom trabalhar na Honda, né? Os
cara tem potencial na mão, né? Que bacana. Então você viu aí, né? O problema da dianteira não tem problema, então, pelo que disse o John Mir, né? Vimos ano passado muitas quedas dos pilotos Honda com a dianteira escapando, né? Aquelas quedas que o piloto não, sem aviso nenhum cai, né? Esse era o principal defeito da Honda no passado. Agora o defeito está apenas na traseira, já é uma boa notícia com certeza para os pilotos da Honda. Tô muito curioso e muito quero ver logo começar essa temporada, porque vai ser muito interessante, né? Além das inovações na RC 213V, Marini já testou o novo pneu dianteiro para 2025. Abre aspas, estou feliz com isso, mas muitas vezes você tem essa sensação durante os testes e é completamente diferente nas corridas. A Michelin sabe que direção precisa seguir. A carga na frente aumentou bastante nos últimos anos. Eles têm que reagir a isso em seu desenvolvimento, fecha aspas. Também já falamos aqui no canal sobre esse assunto, né? Essas asas, a carga aerodinâmica hoje ela aumentou bastante, então a Michelin precisa caprichar mais nessa questão, melhorar os pneus, né? E para fechar aqui, vamos ao terceiro e último dia. Tá aí na tela. O homem do último dia foi Pecco Bagnaia. Vamos ao tempo que o Pecco Bagnaia fez. Tá aí na tela. Opa, aqui é os combinados já, né? Pecco fez 1,56. 682. Olha só, hein? 4, baixou meio segundo do tempo do Enea Bastianini. Incrível como as motos melhoram, conseguem melhorar rapidamente, né? O troço realmente é fantástico, o troço é surreal. Vamos lá, o resumão então do último dia de testes da Malásia lá em Sepang. Pecco Bagnaia volta a seu lugar no último dia de testes. Vamos aos tempos, né? Combinados. Pecco Bagnaia da Ducati Lenovo Team reivindicou o direito de se gabar no último dia de testes de Sepang e de alguma forma também ao destruir o recorde de volta. O atual campeão do mundo disparou 1,56,682 durante uma emocionante hora de abertura para superar Jorge Martin da Prima Pramac Racing, já que a rivalidade emocionante do ano passado foi renovada no início de 2024, né? Depois de ter terminado como o melhor ontem, Enea Bastianini, da Ducati Team Lenovo, né, foi forçado a contentar-se com o terceiro lugar, mas, mais uma vez, provou que está de volta ao seu melhor. Algo que o seu chefe de equipe, o David Tardozzi, também quis sublinhar. O quarto e último homem a inovar, ao marcar 1,56,9, foi Alex Marques, da Gresini. E há mais razões para sorrir para a Ducati, com 3 das suas máquinas de 2024 ocupando os 3 primeiros lugares e 6 dos seus 7 pilotos a tempo inteiro entre os 8 primeiros. Mark Marques finalmente lançou um pouco de borracha macia na sua máquina Gresini hoje, né, e fechou os 3 dias na Malásia a uma curta distância dos primeiros lugares. Um tempo de 1,57,270 deixa o 93 pouco mais de meio segundo atrás do campeão do mundo, Pecco Bagnaia, né? Fábio Di Gianantonio, da Pertamina Enduro VR46, foi oitavo em uma volta, mas seu ritmo foi fenomenal. 9 pilotos fizeram simulações de sprint e o Digia foi o mais rápido do grupo, à frente de Bastianini e Martin. O quinto dos 9 pilotos, e a apenas alguns segundos de distância, foi Mark Marques, enquanto a sua adaptação continua, né? A exceção para a Ducati foi Marco Bezzecchi, que teve dificuldades em Sepang. A terceira queda em 3 dias não terá ajudado seu humor, já que não conseguiu melhorar a volta de ontem e, como resultado, acabou em 15º na classificação combinada. Mais um dia de 2 tempos para a Aprilia. Por um lado, Alex Pagaró considerou o melhor teste que alguma vez fez com a fábrica de Noale, e dá para perceber o porquê. O 41 conquistou a última posição no topo depois de marcar 1,57,9, 1,57,09, né? 0,91. E seu ritmo também não foi ruim. Ele ficou em quarto lugar nas simulações de sprint e a apenas 1 segundo do Sprint King de 2023, o Jorge Martin. Enquanto isso, do outro lado, depois de reclamar de falta de aderência traseira, não foram feitas muitas estradas hoje. Maverick Viñales fechou os 3 dias em 12º
enquanto Miguel Oliveira, da Trackhouse Racing, foi 18º. Outro dia, todas as manchetes saíram do campo austríaco e se concentraram nos esforços notáveis de Pedro Acosta, embora Brad Binder, da Red Bull KTM Factory Racing, tenha terminado à frente dele na classificação combinada. Acosta diminuiu a diferença para apenas 0,058 segundos para a estrela do Exército Laranja. Suas simulações de sprint também merecem destaque. Mais rápido em 9 voltas que o campeão do mundo Pecco Bagnaia e menos de um segundo atrás dos incríveis e experientes Marc Marques e Aleix Espargaró. E um lembrete, né? Hoje foi apenas o 7º dia numa máquina de MotoGP. Por isso a expectativa, né? O australiano Jack Miller completa os 3 dias 1,1 segundos atrás do primeiro lugar, em 14º, enquanto há trabalho a fazer para Augusto Fernandes, que terminou em 21º e mais de 2 segundos atrás. Joe Mir, da Repsol Honda, fechou o teste de Sepang entre os 10 primeiros, depois de passar da pole position do ano passado, sinais positivos para a fábrica japonesa. Mas, apesar da melhoria de 1,1 segundos, Mir, em uma volta rápida, ele queria enfatizar a necessidade de mais trabalho em distâncias mais longas. Porque treino é treino, né? Corrida é corrida. Taka Nakagami disparou 1,57 e 7,65 para terminar em 13º, à frente de John Zarco e Luca Marini em 17º e 19º. Fábio Quartararo continuou a bater o tambor do ritmo de uma volta depois de fechar os 3 dias em 11º. O francês espera dar mais um passo na próxima vez no Qatar. Alex Rins ficou em 16º e a 1,1 segundos da volta recorde do Bagnaia. Vamos aos tempos então. Bagnaia 1,56,6. Martin em segundo com 1,0,7. O Bastianini em terceiro, 0,2. Alex Marques em quarto com 0,2 também. Então tá aí, os 4 primeiros, 4 Ducati. O quinto, Aleix Espargaró com a Aprilia, 4 décimos. Em sexto, Marc Marques, Ducati, 5 décimos. À frente do irmão, né? Já é uma amostra que ele é melhor, né? E vai fazer chover com essa moto aí, né? Binder em sétimo, 6 décimos. Dijan Antônio em oitavo, segue bem, né? 6 décimos. E o Pedro Acosta em nono, 6 décimos. Olho no garoto, ele vai incomodar, hein? E o Mir em décimo fecha os P10 aí com 6 décimos. Depois o Quartararo com 8 décimos, 11º. Vinhales, 8 décimos. Nakagami, 1 segundo. Miller, 1 segundo, ponto 1. Bezek, 1.1. Rins, 1.1. Zarco, 1.2. Oliveira, 1.3. Marini, 1.3. Crutchell, 1.9. Augusto Fernandes, 2 segundos. Salvadori, 2.1. E o Pirro, 2.1. Para ver que os testadores não conseguem também chegar nos tempos, né? Vamos lá, eu tenho alguns minutinhos de tempo ainda. Vai comentando aí, deixa o like, convida os amigos. Quanto mais engajamento, mais informação você recebe, né? Eu tenho mais uns 10 minutinhos, então vou falar aqui, olha, informação aqui em primeira mão para você, hein? O Mission King of the Badgers Championship correrá ao lado da MotoGP, hein? É verdade, é verdade. A Moto América confirmou que o popular Mission King of the Badgers, ou Baggers Championship, se juntará ao paddock da MotoGP no Grande Prêmio das Américas em Austin neste ano, que acontecerá entre 12 e 14 de abril. Que legal, hein? As estrondosas máquinas, tem gente que não gosta, né? Mas faz parte, né? As V-Twin, né? Estarão presentes pela primeira vez num evento de MotoGP. Porque sim, essas motos que você vê na tela também tem competição para elas, né? O Circuito das Américas acolhe 2 corridas de Baggers numa temporada de 18 corridas para a série. As 2 corridas com pagamento de pontos começarão no sábado, enquanto o Mission Challenger de 3 voltas envolvendo os 6 classificados mais rápidos será realizado na tarde de sexta-feira, com o vencedor ganhando um prêmio de $5.000. Wayne Rainey, presidente da Moto América, disse, abre aspas, esta é uma grande oportunidade para a Moto América e a nossa série King of the Baggers. Ter as nossas equipes e pilotos competindo num evento de MotoGP é inovador, e sei que os fãs da MotoGP vão ficar surpreendidos e entusiasmados com o que vão ver no COTA. Quero agradecer a todos da MotoGP que ajudarão a montar isso e aos nossos patrocinadores, Mission Foods e Parts e Unlimited, e aos fabricantes. Mal posso esperar para ver a reação do paddock e dos fãs da MotoGP quando virem as Baggers em ação. As corridas Mission King of the Baggers
apresentadas por Drag Specialities, serão transmitidas ao vivo no canal da MotoGP no YouTube e nos canais da Moto América no YouTube. Que legal, hein? Que massa, meus amigos. Então, mais uma corrida para assistir no fim de semana de MotoGP. Vamos seguindo com mais assuntos que eu separei para o dia de hoje. Falar dessa figura aí que vem da Fórmula 1 para ajudar a Trackhouse Racing, né? A Trackhouse Racing contrata o David Brivio como novo chefe de equipe. A Track Racing MotoGP deixa a sua primeira marca significativa na incipiente temporada 2024, nomeando um dos líderes da equipe mais respeitados do mundo do esporte a motor como seu chefe de equipe. Né? Já falamos aqui em outra matéria que ele estava disponível e que poderia retornar à MotoGP. Recém-saído da sua incursão no paddock da Fórmula 1, Trackhouse Racing dá boas-vindas ao David Brivio, de volta ao campeonato do mundo de MotoGP, como líder da equipe, né? Trazendo-o diretamente para a campanha da temporada de estreia desde o início. A reputação e as conquistas de Brivio no auge das corridas do Campeonato Mundial de duas rodas dispensam apresentações. Uma figura talismânica, respeitada pelos 5 campeonatos do mundo de pilotos de MotoGP e pelos 4 títulos consecutivos conquistados sob a sua supervisão, com 2 marcas diferentes, né? Trackhouse agiu para garantir a sua experiência no momento em que seu interesse no novo projeto da equipe se tornou claro. O mais recente Campeonato Mundial de MotoGP de Brivio aconteceu em 2020, antes da sua saída bombástica do paddock para a Fórmula 1, que é o equivalente da MotoGP nas 4 rodas, né? Categoria máxima dos carros, né? A Trackhouse Racing MotoGP, que como também já falamos aqui em outras matérias, vem para mostrar força, faz uma ótima contratação. Vamos ver então no que vai dar. Mais atualizações, quem acompanha as lives fica por dentro de tudo que está acontecendo. Falar aqui do Enea Bastianini. Depois de um primeiro ano difícil como piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini parece estar a recuperar a sua antiga força na GP24. Ele próprio ficou surpreso com os tempos recordes no tempo em Sepang, abre aspas. Também foi importante para mim ser rápido numa volta. Fizemos uma volta de 1,56. Se alguém tivesse me dito isso antes de virmos para cá, eu teria pensado que era um tempo de volta impossível. Estamos prontos, mas também temos que experimentar algumas outras soluções no Qatar. Também será importante ver como a moto reage numa pista diferente. Legal, né? Eles que estão lá dentro sabem tudo o que acontece, ou melhor, parece que sabem tudo o que acontece, também se surpreende com os tempos que eles conseguem. Falar um pouco também aqui nessa live do Marc Marques. No último dia do teste oficial da MotoGP em Sepang, hoje, quinta-feira, o estreante da Gresini Ducati, Marc Marques, terminou em sexto, perto do grupo de craques que brilhavam com novos tempos fabulosos. Marc Marques terminou o teste IRTA na Malásia com um sorriso satisfeito. O espanhol terminou em sexto lugar no calendário oficial, com o tempo de 1,57,270. O 8 vezes campeão do mundo ficou a pouco mais de 3 décimos do irmão e novo companheiro de equipe de Gresini, Alex Marquez. E o trabalho foi árduo, foram 72 voltas só na quarta-feira, né? Abre aspas, hoje estive realmente no meu limite, por isso fiz uma pausa maior na hora do almoço. Por exemplo, outro sprint de 10 voltas não estava mais planejado, mas eu tive que dar tudo de mim novamente. Não sei se consigo chegar ao nível de garoto, ou dos garotos, né? Mas certamente não quero ter dúvidas se dei tudo de mim. Vou insistir nisso, fecha aspas. E as conclusões que ele tirou, abre aspas. No geral, o teste foi bastante bom. Ok, o primeiro dia foi difícil, no segundo dia trabalhamos e dei muitas voltas. Em termos de ritmo, estava tudo bem. Ainda faltava o contrarrelógio. Ontem, na cama, tive um ataque de tempo durante 1 hora. Olha a cabeça dele, né? Hoje acordei às 7 da manhã e passei por isso novamente por mais 1 hora. A caça aos tempos foi melhor. O estilo de direção é completamente diferente da Honda. Apenas adaptamos algumas coisas, também mudei algo no meu estilo de pilotagem. A equipe também me entendeu melhor. Então foi melhor também. Claro que ainda falta meio segundo para os tops,
mas esses caras são realmente super rápidos. Estamos mais perto do ritmo de corrida. Nas simulações da sprint, fui mais rápido em algumas curvas do que na perseguição do tempo. Isso também é positivo, fecha aspas, né? E obviamente ele é o 8 vezes campeão Marc Marquez, né? Que ainda precisa se adaptar à nova moto. Então a tendência é melhorar. Vamos ver, né? E ele explicou mais as diferenças entre Honda e Ducati. Olha só, abre aspas. Com a Honda você literalmente pula para a curva super rápido. Aqui, porém, você deve pensar em algumas coisas. Com a Ducati você tem que entender algumas coisas muito bem para correr atrás dos tempos. Os engenheiros eletrônicos agora entendem como precisam adaptar dispositivos como freio motor e controle de torque para mim. Isso também foi um bom passo. Cada piloto tem seu próprio estilo. O amor por uma moto nunca pode ser grande o suficiente. Aos poucos me sinto melhor. Ainda estou andando de moto com muita rigidez. Não brinco o suficiente com meu corpo, como Bastianini e o Martin fazem. Pecco não joga muito lá, mas ainda é rápido. Ainda precisa entender melhor a saída de curva. É aqui que você ganha tempo. Com a Honda você tem mais tempo de qualificação nos freios. Tá aí o Marques então citando as diferenças, né, entre as marcas. Bom, meus amigos, eu tinha mais matérias aqui para o dia de hoje, mas eu tenho um compromisso agora, não posso continuar. Mas eu tenho matérias também do Superbike, eu pretendia trazer nessa live, mas o tempo não foi disponível. Mas se você que comentar sempre no chat, você deixar o comentário depois no vídeo, que vai virar vídeo aqui, né, ajudar no engajamento, se você fizer isso, eu trago a live também do Mundial Superbike, as informações. Se você gosta do nosso trabalho, eu preciso da sua ajuda, né? Senão, ficar falando para pouca gente aqui não me adianta, né? Eu preciso que você nos ajude se você gosta aqui desse nosso trabalho, tá bom? Então, se você quer ver a live da Superbike também aqui no canal, nesta semana, deixa o comentário que eu faço, tá bom? No mais, era isso por hoje, vou encerrar. Agradeço por todos que aqui estiveram, vou deixar nosso Pix aí na tela, falar em ajudar, né? Os Pix também ajudam, você que manda Pix aí, qualquer valor, quer mandar 50 centavos, quer mandar R$1, quer mandar mais, não interessa o valor, né? Chegou um Pix aqui, eu me motivo a trabalhar mais, né? Igual o seu compartilhamento, igual o seu like e tudo mais, né? Tem duas chaves na tela, nosso e-mail e nosso celular. Você pode doar qualquer valor aqui ao nosso canal, tá bom? No mais, se inscreva, compartilha aquela coisa toda. Daqui a pouco eu volto com mais informação, se você gostou e deu like, né? Tá bom? Valeu, obrigado, um abraço e até a próxima. E não esqueça, vai pilotar, bota sempre a proteção e acelera mundo. Falar em pilotar, quero fazer um comercial aqui. Quero fazer uma propaganda aqui. Eu tenho uma moto à venda, que é essa CBR aqui, que está aqui no nosso canal. Procure o vídeo aí, né? Essa CBR 1000RR está à venda. Ela é minha, está à venda, né? Se você tiver interesse em comprar, essa aqui não é daquelas que baixa óleo, nem fuma. Essa aqui é 2007, que é o último ano em que não tinha esse problema, né? A 2008, a 2009, infelizmente, quem compra já sabe que vai ter que emendar óleo. Essa aqui não, ó. Tá aqui a moto à venda aqui no canal. Se você tiver interesse, né? O vídeo tá aí com todos os detalhes dela. A moto é filé, hein? Impecável, bonita de carenagem. Como eu disse, não baixa óleo, nada. No vídeo eu faço a demonstração ali também. Carenagem perfeita. Cor preta aí, como você sempre sonhou, né? E também eu tenho uma N-Max à venda. O vídeo também. Tá aí mais uma motinho top. Também está aqui no nosso canal. E também acesse nosso canal. Você que gosta de moto, acessa aí. Encontros e Viagens de Moto by Ariel. Aqui nos meus canais você vai encontrar esse canal sobre os nossos encontros e viagens de moto. Lá a NMAX está naquele canal, enquanto que a CBR está aqui no canal Esporte Total Momentos Emocionantes, tá bom? Então tem duas motos aí à venda no canal, se você se interessar é só entrar em contato. É o mesmo número que está ali no Pix que eu mandei agora há pouco. Certo, amigos? Agora sim, fui! Valeu, abraço e até mais.